Igor Serrotti foi vendido. E aí, o que achamos disso? Para começar já cravando a minha opinião, tá? Eu acho uma boa venda, mas não acho incrível. Como de costume, né? Eu me desassocio aqui, eu discordo de quem faz terra arrasada e também discordo de quem celebra uma grandiosíssima venda do clube, né? Acho que ela é ok, diria até boa talvez, mas longe de ser excelente. E curiosamente, eu acho que o lado bom e o lado ruim dela são mais ou menos a mesma coisa. Vou explicar. Eu acho que o Grêmio tem... Primeiro que assim, ó, antes de entrar na minha análise, tá? Eu acho que as pessoas costumam fazer análises muito baseadas em preceitos genéricos. Tipo assim, tem que usar a base, tem que vender a base, não pode vender, tem que ficar pelo menos 3 anos no clube antes de vender. Não, que absurdo, o cara não tem nem 1 ano no profissional, tá vendendo. Não, tem que jogar pelo menos 3... Cara, depende. Tem jogador que o ideal seria ficar 3 anos no clube e ser vendido. Tem outros que tu não vai segurar nem 1 ano. Se for um Ronaldinho Gaúcho de novo, cara, é difícil tu segurar um Ronaldinho Gaúcho hoje em dia. Na época já era, né? Que dirá hoje em dia, né? Então, assim, tem contexto, cara. Tem goleiro, que se tu descobre um goleiro bom na base e é um goleiro não tem geralmente um valor de mercado muito elevado, né? Aí pra tu vender para um timezinho de Portugal, lá, não sei o que, cara, fica 10 anos, transforma ele no novo Darley, né? Então tem contexto de posição, da qualidade do guri, do quão afirmado ele de fato já está, né? Se tu tem ainda dúvidas em relação ao futebol dele ou não, tem muitos fatores. Então assim, gente, eu não concordo nem discordo de nada por largada, na largada, sabe? Eu tenho que concordar ou discordar a partir do contexto apresentado. As pessoas concordam e discordam de conceitos. Não, tá vendendo um guri da base, eu discordo. Calma, quem é o guri? Qual é o valor? Sabe? Tipo, tem que botar alguém da base para ser o camisa 10 do time. Depende, cara, quem é que tem na base de camisa 10? Se tiver um novo Ronaldinho, bota amanhã, né? Se não tiver, cara, vamos ver, sabe? Então, assim, eu tenho pavor e esse assunto sempre gera esse tipo de análise generalista, assim, de conceito, estanque, aquela coisa que, treinador estrangeiro é bom, treinador português é bom, depende, tem uns horrorosos, não é bom ou ruim por ser estrangeiro, tem brasileiro bom, tem brasileiro ruim, sabe? Claro que a gente pode ter algumas predisposições a preferir apostar em alguém da base do que apostar em algum medalhão, né? Mas vão ter casos que é muito melhor jogar com medalhão, sabe? A gente pode ter predisposições a ter algumas teorias ali, mas no caso a caso tem que ser analisado, né? Dito tudo isso, cara, eu acho que assim, eu sei que ele tá com uma lesão grave, não deve voltar tão cedo, mas o JP, o João Pedro, lateral direito, pra mim é um bom lateral, cara. Sei que tem jogos dele que a gente se irritou, tem vezes que ele não vai tão bem, teve um período ali que ele parecia um pouquinho acima do peso, mas o JP, em forma de titular da lateral direita do Grêmio, cara, não me incomoda. Não me incomoda. Eu acho que a gente tá bem servido, falta sim um reserva, né? Não dá pra ficar improvisando ali o Gustavo Martins, que pra mim ele é zagueiro, né? A não ser que chegue a um entendimento interno lá de que na real ele é um baita lateral e tá perdendo tempo na zaga, daí não sei, né? Não tô lá nos treinamentos, mas a princípio, né? A princípio, improvisar ali é temerário. O João Lucas foi um erro da direção que não tem que ser usado, então é uma carta fora do baralho na minha avaliação. E o problema não é o Igor Serrotti sair pelo Igor Serrotti em si, pela qualidade dele, que eu até acho que até o momento nada muito impressionante para mim, tá? Para mim ele se destacou mais na seleção sub-20 pela briga lá com os argentinos, pela personalidade, que de fato é muito legal nele, mas assim, pela bola em si, cara, eu sou mais JP ainda hoje em dia, tá? Então eu não acho que a gente tá perdendo um titular
Claro que no momento da lesão do JP, putz, agora a curto prazo, essa venda aí pode ser ruim pra gente. E tem que ir ao mercado para pelo menos ter um reserva, e de preferência um titular. Claro, se tu vai botar a mão no bolso, que tu contrate alguém melhor que o JP, aí tu de fato qualifica o time, né? Mas no mínimo precisaria de um reserva, porque o João Lucas não é esse cara, e o JP seria insuficiente, ainda mais agora lesionado, sem um retorno tão breve, né? Agora, indo para o Igor especificamente, a venda foi de 5,5 milhões de dólares. Isso deve dar uns 30 milhões de reais aproximadamente, um pouquinho mais de 30 milhões de reais talvez, por 80% do passe do jogador, ou seja, o Grêmio fica com 20, isso é interessante, em vendas futuras, né? Embora ele tenha ido para o mercado, acho que foi para o mercado árabe, né? Que eu não sei se lá é um grande celeiro de vendas, assim. Acho que os caras ficam lá e meio que se resolvem por lá. Não sei se tem uma perspectiva tão boa de venda dele. Mas se despontar, se tiver negócio no futuro, o Grêmio fica com 20% do passe do Igor. Eu confesso que eu talvez preferisse botar mais a faca na garganta dos caras lá e pedir, sei lá, uns 8 milhões de dólares e vender 100%. Eu preferia, eu acho. Porque, como eu disse, eu não sei se esses 20% vão vingar alguma coisa, mas se vingar, ótimo, o Grêmio ainda vai ter mais grana no futuro. De momento, pega mais de 30 milhões de reais e vende um guri de 20 anos. E aí, por que eu digo que é bom e é ruim pelo mesmo motivo, né? Eu estou falando em relação ao nosso titular atual, que eu acho que é o JP ainda, né? Embora lesionado, mas né, olhando macro para o elenco, é o JP o nosso titular. Cara, eu acho que assim, ó, a posição de lateral no Brasil e talvez no mundo é uma posição muito difícil, cara. Né? A gente foi para a última Copa, se eu não me engano, com o Dani Alves, com 40 anos, né? Tipo assim, um negócio inacreditável, assim. A gente tem uma escassez muito grande no setor. Acabei de falar do Gustavo Martins improvisado, tem outros times que volta e meia improvisam também. O Inter, esses tempos, improvisou o cara aquele que. Como é que é o nome dele? Que até se lesionou grave depois e tal. É uma posição muito escassa. E, cara, olhando a régua dos laterais direitos do Brasil, o JP me serve muito, cara. Eu sei que tem uma galera que desdenha dele, por isso que eu tô focando um pouco nele aqui nesse vídeo também, né? Porque é da posição do Serrote. Então, assim, eu não acho que a gente está tão mal servido assim na lateral direita, tá? E principalmente, concordemos ou discordemos da qualidade do JP, ou se ele é suficiente para titular do Grêmio ou não, acho que é um debate válido, eu não estou dizendo que ele é craque, que ele é... Mas eu não acho que o Igor Serrote mostrou já credenciais para ser esse titular indiscutível, passando por cima do João Pedro. Eu não acho, tá? Eu não acho. Para mim, repito, o Igor Serrote, ele tem uma característica muito boa, que ele é pilhado, ele tem personalidade, ele se doa. Nesse time do Grêmio, que às vezes é meio mosca morta, isso estava sendo excelente, tá? Eu acho que a gente tem uma perda importante nesse sentido, né? Com a ida dele para o Al Jazeera, eu acho que é o time. Mas, cara, tecnicamente, eu não vejo assim uma grande perda, não vejo um lateral que podia nos dar grandes frutos ainda nos próximos 2, 3 anos, ou uma fortuna muito maior e a gente tá dando ele de graça. Não acho, tá? Não acho. Agora, pelo mesmo motivo que eu digo que o JP é um lateral interessante, né, que é a régua da posição, não se tem muito lateral bom no mundo, talvez, no Brasil com certeza não se tem. Pelo mesmo motivo eu digo que essa venda também não é incrível. Não é incrível. Uma venda bem ok, para dizer assim, olha, no máximo é boa, tá? No máximo eu posso concordar que é boa, mas ela não é ótima. Não é ótima, é um dinheirinho bem, assim, razoável para os padrões de hoje em dia, nas negociações que a gente vê por aí, tá? Eu disse que eu não acho o Serrote um craque, eu não tô vendo, assim, um potencial também de ser um jogador tão valioso, mas a escassez da posição, cara, talvez pudesse botar uns pilas a mais aí nessa conta aí, umas cifras a mais aí, porque, sabe, ele é um cara cumpridorzinho, assim, né, na pior das hipóteses, e não tem lateral, cara, às vezes tu vasculha, não tem,
né? Talvez por isso, inclusive, que ele está sendo sondado lá no Al Jazeera, né? Não porque ele é um talento, um craque, meu Deus, né? Um novo Cafu, não é, mas assim, cara, é um lateral direito, bem ou mal cumpridora. Então, eu acho que nesse sentido os valores não são dos maiores, assim, poderia ser algo melhor, mas repito, também não achei ruim. Enfim, cara, é um tema meio, um tópico meio em aberto aí, né? Não sei o que vocês acham, comentem aí se gostaram da venda, se não gostaram. Eu acho que ela pode ser analisada também a curto prazo, que na minha opinião é ruim, né? Obviamente, né? A não ser que essa janela aqui me desminta, né? Que venha algum lateral direito já para resolver o problema agora, porque agora a gente não tem ninguém, né? Tem o João Lucas agora só. Ou o Martins improvisado. Então, a curtíssimo prazo é horrível essa venda. Mas também a gente sabe que quando o Serrote jogava também não era, meu Deus, agora sim, olha a nossa lateral, né? Então, né, a gente tá mal, mas também esse dinheirinho no bolso aí não é o pior dos mundos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.